Conexão SP Barias. Então a música não tinha essa característica, né? Porque não tinha como ter, porque faltavam ferramentas, faltava ambiente. É um bem imaterial, você não tem a materialidade da música, ela está no ar, né? As moléculas estão vibrando, nós estamos ouvindo, não tinha como captar. Ela continua sendo uma arte imaterial, ela continua sendo, vai continuar sendo, porque é som, né? Arte dos sons. Mas hoje nós podemos registrar, né? Essa é a diferença básica. Então, a partir do... Aí começa, então. A partir do Thomas Edison, 1876, 1876, que ele registra a invenção dele, que é o fonógrafo e tal, e outras tantas invenções do Edison. O Edison é um homem que tinha mais de 1000 patentes no começo do século XX. Então, a partir do momento que ele começa... Aliás, ele foi um dos sócios de uma das primeiras gravadoras, uma das primeiras fonográficas do mundo, que foi a CBS, a Columbia. Ele foi um acionista, ele era sócio e tal. Isso no finalzinho do século XIX. Então, mas isso só começou a se proliferar mesmo e virar produto de mercado mesmo já na segunda década do século XX e tal, que aí já estava, né? As primeiras gravações datam mais ou menos de 1905, mais ou menos, que eram gravações diretas, porque não tinha como fazer... nem pensar em overdub. Overdub surgiu só nos anos 50, e foi, inclusive um dos inventores é o Les Paul, o grande guitarrista Les Paul, que já foi embora, foi um dos maiores guitarristas da história. Ele que, inclusive, inventou overdub, juntando, como é que se diz, aqueles gravadores de rolo, né, que eram os grandes gravadores, Ampex e outros tantos, né, o Revox, que se usava em gravadora. Ele, usando dois, fez som sobre som, e aí começa a surgir o overdub. Não tem nada que tenha sido gravado dos anos 50 para cá sem overdub, né? E graças a esse recurso do overdub é que a gente avançou até estamos hoje. E quando eu digo avançou, eu não estou falando no sentido que houve uma evolução, não, porque isso é discutível. Para mim, esse negócio de evolução humana é sempre discutível. Claro, claro. Sempre será, entendeu? Estamos hoje, avançamos em quê? Porque se de um lado a tecnologia avançou muito, por outro lado, socialmente, nós degradamos muito também, né? Você tem uma humanidade, 2/3 quase na miséria, metade da humanidade está na miséria. Então, o sentido de progresso, para mim, de evolução, é altamente discutível. Bom, então, voltando, só para não perder aqui o fio. Então, quer dizer que até o Edison, até aí essas invenções, né, que começam a surgir e tal, é aí no século XX que você vai ter, de fato, uma indústria fonográfica. E aí podemos dizer que aí já podemos, agora a partir daí, ter realmente a música como commodity, porque aí a música passa a ser vendida. Só que existe um entrelaçamento maior do que esse. Não é só a venda da música, né? Isso vai além, porque você tem um complexo de rádio, cinema, porque o cinema é primeiro. Vamos pela ordem, rapidamente. Primeiro é o cinema. Finalzinho do século XIX, irmãos Premiere fazem a primeira apresentação. Finalzinho do século XIX, não tinha entrado ainda no século XX. Primeira estação de rádio propriamente... O Marconi registrou em 1918, mas já tinha registros anteriores, mas que valor... inclusive tinha de um brasileiro também, de um padre. Também, brasileiro. É verdade. No Rio de Janeiro. Eu tenho um material dele aqui. Então, aí, mas vamos considerar o que está valendo. A partir de 1918, 1920, as primeiras emissoras de rádio. E cinema já está rolando. Cinema mudo está rolando. Depois vem o cinema falado, e papapá e tal. E colorido, inclusive, já, né? Mas logo mais, década de 30 e tal. Inclusive o Les Paul já estava fazendo cinema nos anos 40, já, com a mulher dele e tal. Então, o que acontece? Aí você tem a indústria de Hollywood, né? Paralelamente, eu preciso citar uma coisa aqui que é importante. Tinha um quadrilátero em Nova York chamado Tin Pan Alley.
Não sei se você já ouviu falar em Tin Pan Alley. Não. Esse quadrilátero em Nova York é onde se concentravam os grandes editores de música que viveram entre 1840, mais ou menos, até começo dos anos 20 e 30. E eles é que produziam toda a música publicada para o mundo. Mais de 90% da música publicada no mundo. Eles foram os grandes editores da música. Ali era a central ali, Tin Pan Alley. Houve um deslocamento de Nova York para Los Angeles com o avanço do cinema. Então, e aí você tem esse complexo que surge no século XX, que você tem, por exemplo, o Warner, por exemplo, que é Publication, Record e Moves. Tá, cinema, fonográfica, e eu estou falando do século XX, né? Uhum. Hoje é outra história, já vamos chegar lá. E publicação. Você tem uma Columbia, que é Columbia Broadcast System, que é exatamente a mesma história. Você entende que tudo isso tem a ver com o assunto, porque é um deslocamento nessas posições. Então, Tin Pan Alley se extingue naturalmente, porque ele se dissolve, e eles vão se concentrar agora na grande companhia fonográfica e na grande companhia de cinema. Você pode ver que tem grandes companhias de cinema que também foram fonográficas. Porque aí que vem da casada. Olha aí a commodity aí, ó. Você está vendendo. Eu vou já concluir para você dar continuidade. Você está vendendo através do cinema é que você está vendendo a música em grande dimensão e grande expansão. Como a TV, a partir dos anos 50, a partir da invenção das novelas, começa também a vender trilha de novela, imitando, copiando essa ideia do cinema. Que o cinema vendia o disco, né? Que era da trilha do filme. E vende no mundo inteiro. Estoura o filme, estoura tudo, vai tudo junto. Como agora, por exemplo, teve um relançamento com a Lady Gaga e papapá, que é agora, o ano passado, aí, que foi a Star is Born. A Star is Born foi um sucesso com Barbra Streisand na década de 70. Né? Eles fizeram um remake e bombou de novo. E aí vende pra caramba. Então, essa prática, né? Essa prática foi durante todo o século XX. Quer dizer, todo entre aspas. As gravadoras tomaram força mesmo, depois da década de 30, 40, para ir para frente, né? Principalmente a partir da década de 50. A música pop avança muito. A música pop já existia antes. Mas eu não quero entrar por esse caminho agora, porque senão vamos entrar em outro tema. Mas tudo isso tem a ver com a commodity, porque tudo isso vai meio que reacomodando ou redirecionando as vendas desse produto commodity. Uhum. Né? Porque vai reorganizando naturalmente. Porque agora o novo mercado é esse aqui, ó, agora é aquele ali. Sim. E só para arrematar aqui, vamos deixar no ar, porque nós podemos voltar futuramente. Nos anos 50, quando eu nasci, o rock estourou, porque eu nasci junto com o rock. E os empresários de rock, obviamente, que eu acho que a maioria deles sacaram o seguinte: James Dean era a moda do casaco de couro, o cara abraçado com a sua garota, né, que tinha acabado de apostar uma corrida, ia fazer o quê? Entrava numa lanchonete, ele e ela, pediam hambúrguer, Coca-Cola e põe uma ficha na jukebox para tocar um rock. São três commodities vendidas ao mesmo tempo. É o combo. Tô errado? Não, com certeza, você tinha esse combo mesmo. Não é? E que está aí até hoje. Então veja bem, só para arrematar aqui, eu tenho um catálogo aqui, depois eu acho e te mostro. Eu tenho um catálogo do começo dos anos 80, que é da Columbia Publications, porque eu importava muito dos Estados Unidos para o meu material didático. E quando eu recebi o catálogo, sabe o que está escrito nele? Eu tenho ele aqui, eu vou achar e vou te mostrar. A Unit of Coca-Cola Company. Columbia Publication era uma unidade da Coca-Cola Company entre finais dos anos 70 e começo dos 80. Ou seja, isso corrobora o que eu acabei de falar agora para vocês. Bom, então é o seguinte,
para fechar essa primeira parte, que som a gente manda aí para fechar essa primeira parte? Olha, que tal a gente ir de I've Seen Her at the Window, do CD Nights and Blues, do grande Wesley César. Aí sim, aí é legal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, sim, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Ah, sim, federal. Então valeu.